Aqui mesmo, Brasília. Nascido e criado aqui. Passei uma temporada pequena em Minas, mas nascido e criado aqui mesmo, Distrito Federal. Em qual cidade? Até os 25 anos em Ceilândia. Nasci e morei lá e agora, recentemente, uns 10 anos, estou morando aqui na Vicente Pires, inclusive. Mas a descendência lá da Ceilândia. E você? Sim, a gente também é nascido e criado com muito orgulho aqui no DF, né? E importante lembrar também que da periferia do DF, né? Porque tem já que a gente está falando aqui que esse vai ser divulgado amplamente, né? Então, assim, ainda tem um mito de, quando a gente fala que é de Brasília, de o pessoal se autoafirmar que a gente é ali do Congresso, dos ministérios ali. Na verdade, Brasília vai muito além disso, né? Uma prova disso somos nós que estamos aqui. A gente é da periferia de Brasília. Eu, a exemplo do Macedo também, já tem algum tempo que a gente não mora mais, né, mora em outra cidade satélite, que também não é Brasília. Brasília é só o aviãozinho lá e o Congresso, né? Mas assim, a gente com muito orgulho, a gente é da periferia de Brasília aqui, né? E é isso aí. E logo na infância, assim, vocês já tinham algum envolvimento com música? Tem alguma lembrança? Rapaz, eu costumo dizer que a gente já nasce, né? Já nasce, você não escolhe ser músico, né? A música te escolhe. Eu me lembro que desde pequeno, quando eu escutava assim, uma música caipira, eu já arrepiava já. Desde criança, do que a lembrança permite a gente lembrar ali, de 5, 6 anos pra cá, que eu me lembro que eu escutava uma música caipira, eu já me arrepiava, já gostava, né? E meu avô, inclusive, Domingos Macedo, foi um grande violeiro, mas eu não tive o prazer de conhecê-lo, né? Na minha família tem duplas da minha mãe, meus tios, que são cantores também, tocadores, mas assim, eu não tive muita, vamos dizer, influência deles pela distância. Eles moravam lá em Minas, sempre morou em Minas, e eu aqui em Brasília, né? Mas a gente tinha aquele contato familiar, né? Uma vez por ano, e olha lá, mas não deixa de ser uma influência. Eu sei, Marinho. Isso aí é bem verdade mesmo, essa questão de, né, que a gente já nasce com esse tino já, né? Porque a gente nascido e criado, meus pais goianos, né? Papai sempre foi caminhoneiro e ele trazia, antigamente tinha aquelas fitas cassete, né? E tinha umas malas, né? Ele tinha aquelas malas grandes de fita cassete, tudo de música caipira, sertaneja. Um ou outro tinha um Roberto Carlos, Sula Miranda lá, mas a maioria tinha um Caripadinho, lá com o Betinho, assim vai, né? Zique Zeca. E assim, eu me lembro muito bem que a gente, quando ele estava em casa, que era um pouco raro pelo fato do ofício dele, né? Eu sentava no sofá, eu no sofá de cá e ele de lá, e o rádio ali, né? E a gente escutava mesmo a música, o disco, né? Escutava o disco, os dois calados, sem falar nada, né? Só escutando, né? Isso repetiu algumas vezes. Aí terminava um lado, eu ia lá, levantava, virava o disco, a gente escutava do outro lado. E é isso, né? E assim, isso marca a nossa infância, né? E tem um episódio também que eu gosto muito de falar também, que no tempo da minha infância tinha aquela novela Carrossel, né? Na televisão. Só que no mesmo tempo eu sou do meio lá em casa, eu um mais novo e outro mais velho. No mesmo tempo dessa novela, também estava passando a novela Pantanal, no mesmo horário, inclusive. E era uma briga, porque eu queria assistir o Pantanal, né? E o meu irmão e minha irmã queriam assistir o Carrossel. Então, assim, tinha uma treta, né? Tinha uma treta familiar, mas que sempre se resolvia, né? Uma televisão só, a gente sempre conseguia se resolver. E você acha que a novela Pantanal teve uma importância na difusão da viola, assim, nesses tempos? Naquele tempo, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, assim, especialmente pelo personagem ali do Almir Sater, né? Assim, ele... eu nunca tive o prazer de ter com ele, assim, diretamente, não. Eu já assisti alguns shows dele. Eu acho que no show que eu assisti, ele estava um pouco ainda querendo sair do estereótipo do personagem dele, não sei. Mas, assim, o público, de um modo geral, ele correlaciona o artista ao personagem, né? Então, se ele vai num show ali do artista, da pessoa física que está ali, que não é o personagem, aí ele toca, eu não me lembro muito bem o nome dos personagens ali, mas assim, tinha ele e o Sérgio, acho que era não me lembro bem. Tinha ele e o Sérgio Reis, eu acho que sim, é porque, né, é uma exibição de âmbito nacional, então, de certa forma, acho que ajudou, né, na difusão um pouquinho da viola ali naquela situação, né? É bom mencionar que eles, vamos supor, eram os protagonistas, né?
que sempre aparecia ali cantando, Sim, tocando. sim. Mas, de vez em quando, teve algumas aparições do nosso saudoso goiano paranaense, cantando, inclusive, uma música que retratava uma da personagem principal da novela, que era a Dolores Estrada. E eles fizeram uma música especialmente para essa novela. Essa já era Muito outra. pouco, Era... mas... Não, passava, era do Pantanal. Passava Acho que essa aí era Ana Raiz Retrovão, essa da Dolores Estrada, né? Aí, então eu confundi. Mas não foi no que foi depois. Também. Tá certo. Porque do Pantanal eu sei quase tudo. Né? Não, então tá certo. Mas existe um apelo que a mídia reconhece que chega nas pessoas, essa temática da viola, né? Especialmente porque assim, hoje a gente entende que a viola ela conquistou vários outros espaços além da cultura popular, né? Além da música caipira propriamente dito, né? Hoje, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem um curso de viola caipira que, se eu não estiver enganado, acho que já tem 20 anos de duração, que foi fundado pelo Roberto Corrêa, né? Então assim, é academia, né? A academia da viola caipira, né? Então assim, então a gente entende que aí, a partir disso, teve um outro curso, aí já é a nível de curso superior lá em São Paulo, que eu não sei se ainda continua, mas já teve, não sei bem em qual faculdade, né? Licenciatura ou graduação, não sei, no campo da viola caipira. Então assim, e isso tudo ajuda a gente perceber que a viola ela alcançou vários outros ambientes além da música caipira, né? Então assim, e isso a gente considera relevante e importante, né? Porque de repente através disso e é unânime, né? A gente teve um seminário aqui em 2016 aqui em Brasília, Seminário Nacional da Música de Viola Caipira no Brasil Contemporâneo, onde veio vários violeiros do âmbito nacional, Fernando Degg, né? Aquele menino lá do regional, esqueci o nome dele, o Arnaldo Tunes. Então, assim, veio alguns... Arnaldo Freitas. Né? Então, assim, veio alguns bons violeiros, né? E assim, foi um momento que a gente viu como que ela que se espalhou, né? E uma opinião unânime, assim, que ambos, mesmo aqueles que não têm em seu repertório a música caipira, mas reconhecem o valor simbólico que ela representou naquela situação. Né? Então acho que é isso por aí. Ô Macebi, como você encontrou a viola caipira? Com 12 anos de idade, minha mãe me deu um violão de presente, no qual eu tenho até hoje. Mas eu já escutava aqueles programas de rádio antigo, né, de TV, nossa saudosa Inesita Barroso, né? E eu via que faltava um pouquinho, né, do som. Aí depois, se eu não me engano, em 2000... Não, antes disso teve um episódio em 97... A primeira vez que eu vi uma pessoa tocar uma viola ao vivo foi o Zé Mulato. Eu fui num show do Zé Mulato Cassiano. Aí eu falei assim, nossa, aquele instrumento ali é bacana. Aí foi aqui em Brasília, aqui na Praça do Bicalho, se eu não me engano, ou Praça do DI, aqui em Taguatinga Centro mesmo. E aí, por meados de 2000, foi 2002, eu comprei uma viola. E daí, tô até hoje, embaraçando os dedos nas cordas aqui, pelejando para aprender uma coisinha. Mas no começo você teve professor, assim? Não. Eu acho que é um pouco de egoísmo, nossa, a gente falar, eu aprendi sozinho, né? Porque é muito egoísmo isso aí. Eu não tive aquele professor para mim entrar na aula e me ensinar o beabá, pegar na mão e ensinar, você faz aqui, essa aqui é a nota, essa tal. Não tive isso. Mas o mundo, né? É uma escola. Eu sempre fui muito fominha por viola e eu sempre procurei estar junto desses violeiros mais antigos, mais contemporâneos, que aqui em Brasília nós temos muito, alguns já até falecidos, pessoas boas de viola, boas de cantoria, mas que infelizmente ficaram e estão no anonimato até hoje. E eu, graças a Deus, desfrutei muito do prazer de conviver com essas pessoas. Então, queira ou não queira, só de você ver alguém tocar, você cantar junto com ele, ali é uma aula. Então, eu tive essa aula de vida. Não tive essa aula de ir na escola, mas... Então, eu acho um pouco egoísta se eu falar que eu aprendi a tocar sozinho. Eu não aprendi. Eu tive todo esse mundo como meus professores, como minha escola. E como é que funciona a dinâmica da dupla? O que cada um faz, as vozes, as violas, como é que vocês pensam a dupla? Olha, a gente procura seguir esse estilo, a gente procura sempre seguir um estilo, mas no final você acaba desenvolvendo seu estilo próprio, né?
pelo nosso timbre de voz, a gente se assemelha muito com até o próprio Zé Mulato Cassiano, Tião Carreiro Pardim, esse pessoal de um timbre de voz mais grave, outro mais agudo, viola e violão. Aí, tecnicamente falando, né, Mariana? Uns falam que a voz que aparece mais, no caso é a minha que se destaca, seria a primeira. E a dele a segunda. Agora, né, isso aí é um papo que dá muito assunto. Dá muito assunto. Nós vamos fazer um longa-metragem. Vai fazer um longa-metragem. Mas assim, é primeira voz e segunda. É o nosso estilo. A gente se eu não estiver enganado, assim, não tem uma data muito exata de formação da dupla, né? Salvo engano, assim, certamente é dentro dos 15 anos por aí, né? Tá dentro dos 15 anos. Então, assim, isso considerando a primeira vez que a gente foi no programa do Luiz Rocha Brasil Caipira. Porque antes disso a gente já tinha a formação da dupla, cantava, né, nos lugarzinhos aí e tudo. Mas, assim, formalmente, aí a gente considera isso, um registro que a gente tem, inclusive, aí nas redes sociais aí. Porque tem como a gente comprovar isso, né? Então, assim, acho que hoje a gente... assim, a gente nos divide, assim, mais ou menos. Assim, eu acho que esse campo artístico aí... Eu confio muito no Macedo, sabe? No campo artístico, né? A gente tem um trabalho autoral, primeiro CD de carreira, né? Teve muita da sugestão dele, assim, teve um produtor também que acompanhou a gente, é o Vanderlei, da dupla Vanderlei e Valteci aqui, nossos colegas também aqui de Brasília. E outro salve pro Valteci também, porque o Valteci, ele é um personagem que, inclusive, ele estava no dia que a dupla se conheceu. Ele estava presente naquele ambiente ali. Então, assim, acho que... aí, a partir disso, assim, essa dupla, pra gente, são grandes amigos hoje em dia nossos, né? Assim, que ajudou... O Vanderlei ajuda a gente na parte musical, o Valteci na parte moral, porque, assim, como o Macedo falou, acho que o mundo é uma escola, né? E tem vários professores, né? O professor não é só aquele da academia, né? O professor é aquele, né, que te dá tu pega aquele negocinho, faz assim, tá, um conselhozinho. Acho que esses são grandes professores, né? Então, assim, o Valteci é um deles também, né? Então, assim, esse campo artístico, assim, eu confio muito nele, né? E a gente tem se... a partir de um tempo para cá, a gente tem aproveitado também dos mecanismos de incentivo da cultura que o Estado oferece, né? Sim, eu fiz faculdade de cinema, né? Depois da faculdade eu fiz alguns outros cursos de captação de recursos na cultura, etc., né? E assim, a gente entende que a partir inclusive da Constituição, né, de 88, que o Estado, ele uma das obrigações do Estado é fomentar, né, a cultura, né? Então, assim, a gente se apropria disso através desses editais que tem aí. Já tivemos sucesso em alguns, em muitos não, né? E assim a gente vai levando, né? A gente aqui no DF, por exemplo, a gente já conseguiu realizar alguns bons projetos a partir dessas leis de incentivo, né? E eu acho que isso é importante. Então, assim, aí essa parte a gente absorve, eu particularmente absorvo esse campo burocrático de produção de mesa, né? E ele tá no campo artístico, né? Então, assim, aí eu acho que a gente consegue desenvolver algumas boas coisas nesse sentido. Isso. E respondendo a pergunta, acho que musicalmente falando, a melhor resposta seria: a gente procura cantar em dueto, porque definir primeira e segunda voz é um assunto bem complicado. Vamos botar uma moda na prosa? Vamos botar a moda na conversa. O que for autoral pra gente é melhor ainda. Melhor? Beleza. Mas fique à vontade. Fala. Vamos essa aí de novo aí? Vamos. Isso, pode ser. Peça depois, se quiser, a gente fala o nome tudinho. Se quiser editar, até pega um CD ali do cara, depois deixo com vocês. Mas o nome dela é Vacina contra a Falsidade. Ritmo Querumana, é a composição nossa mesmo. Saudade, palavra cruel que amarga igual fel no meu coração. Quando invade o meu pensamento, relembro momentos de doce ilusão. Iludido por
uma bandida que roubou um dia o meu coração. Coração que foi dilacerado sem ter piedades e sem compaixão. Hoje vivo sem ter alegria, em grande agonia, numa solidão. Solitário, triste, amargurado, até embriagado e em depressão. Até dizem que estou estressado, isso é papo furado, não sofro disso não. Mas só sei que padeço um bocado, pois fui enganado por uma paixão. Aquela fingida arruinou minha vida com suas mentiras e com falsidades. Foi embora fugindo com outro e se arrependeu, mas agora é tarde. Ontem mesmo ela me procurou, fez juras de amor por toda a eternidade. Mas não quero seu amor fingido, pois fui vacinado contra a falsidade. Linda, linda, linda. E Bom também. Brasília é uma... Brasília, pensando em Brasília DF, né? É uma terra de viola? Sim, Ah, é. Com Hoje certeza. a gente defende isso, sim. Ó, a gente pode considerar, inclusive, se a gente for fazer uma... Assim, eu particularmente não fiz esse levantamento, mas por meio de pesquisa, né? Mas, assim, se você for em qualquer loja de instrumento, apesar de que hoje essa venda física caiu bastante, né? Muito venda pela internet, né? Online, né? Mas, assim, se você for em qualquer loja física aqui no centro da Taguatinga, centro de Ceilândia, há uns 15 anos atrás, por exemplo, era difícil você ver uma viola caipira. Quando tinha, era aquelas, assim, mais destabeladas, né? Meio que um berimbau lá pra gente, né? Mas, assim, hoje em dia tem viola, assim, né? Muito refinada, né? E o próprio comércio já é prova disso, né? Prova disso. Então, assim, tem muita gente, tem muita, né, aqui no DF, aqui, ixi, se a gente começar a falar aqui, são muitos nomes, né, Marcelo? eu sou exemplo disso. Quando eu comprei minha primeira viola, eu não tenho exata certeza da data, se foi em 2000 ou 2002, mas demorou 3 meses para me receber. E de uma marca bem popular hoje, que é a Rosine. Ele demorou, veio de São Paulo, demorou 3 meses. E hoje, graças a Deus, aqui em Brasília, se eu não me engano, nós temos 4 ou 5 luthiers, que todos fazem... Que a gente conhece, né? Que a Ainda gente deve ter conhece. mais ainda, né? E isso de luthiers, agora de violeiros. Nós fazemos parte da associação do Clube do Violeiro Caipira de Brasília. Se eu não me engano, lá são uns 40 Pra lá. associados, né? Ativo, né? Ativo, né? Fora, igual eu falei no início da reportagem, fora o pessoal do anonimato. Sim, a gente, por exemplo, integra uma turma dessa do anonimato aí que toca sua violinha de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, a turma dos violeiros aí, né? Isso. Então, assim, tem muito violeiro, bicho, tem demais. E aí vamos até ver se a gente muda Brasília, capital do rock, para capital da viola, viu? Porque aqui já é um celeiro musical bacana. Tem um mais antigo aí que fala assim que Brasília é a Arca de Noé, né, musical, né? Então, assim, acho que cultural, né? E é verdade mesmo, porque, né, desde a sua formação, a Brasília é formada por gente de todo lugar do Brasil, né? De todo o Nordeste, tem um peso muito forte aqui, né? A turma da Ceilândia ali, inclusive, né? Mas tem gente de todo lugar, né? Brasil inteiro. Procurar, você acha que em Brasília. E como que é viver num lugar assim, onde a gente tem pessoas vindas de todos os lugares do Brasil e também do mundo, né? Como é que é viver em Brasília? Olha, eu particularmente gosto muito, já, como eu nasci aqui, já a gente, né, se acostuma, mas a gente acostuma com quem é ruim também, e eu não vejo por esse lado, aqui eu gosto, aqui acostumo pela coisa boa, e a viola
já teve pior, já teve uns momentos piores aqui, quando alguém fala, aí música caipira já fazia cara feia, já, sabe? Hoje não, hoje a gente já conseguiu aí, né, Mariano, passar por várias portas aí, várias barreiras que foi graças à viola, que, né, nós entramos em alguns lugares aí graças à viola. Né, assim, a gente tem uma locação física aqui que é o Clube do Choro. Agora, esses dias para trás aí, a gente fez uma participação aí aqui tem uma orquestra, inclusive, a Orquestra Roda de Viola, né? Uma violeirada organizada, inclusive, hoje pelo Pedro Vaz, né? E assim, são muitas apresentações que eles fazem. Uma delas, agora no Clube do Choro ali, que foi casa cheia, lotada, até sair pelo ladrão. Né? Então, assim, em teatro, a viola, né? A gente escuta, a gente não participou dessa geração de um preconceito muito acentuado à viola caipira, à música caipira. Mas a gente tem muito depoimento desses amigos nossos mais antigos, por exemplo, né, o Zé Mulato Cassiano, outros violeiros contemporâneos a eles, que realmente relata que preconceito era pior ainda, né? Muito, né? Naquele tempo eles diziam que entrava no ônibus e se ele sentasse aqui a pessoa saía e sentava do outro lado, né? Porque realmente tinha aquele estigma de ser vagabundo, já, né? E tal. Esse estereótipo que talvez isso ainda, infelizmente, a gente ainda colhe frutos amargos disso. Mas hoje está bem melhor, né? Hoje muito teatro nacional, aqui hoje infelizmente fechado, mas né, Zé Coco do Riachão, assisti, né, a apresentação dele lá, do próprio Zé Mulato Cassiano, casa cheia, lotada, né? Então assim, eu acho que, como o Macedo sempre fala, a gente tem muito a melhorar, mas assim, já alcançou um patamar muito bom. E qual a importância, assim, para vocês desses caras que vieram antes, né? Tipo o Zé Mulato Cassiano mesmo, o Goiano, essa turma que tá aí já segurando, né, a bandeira? Isso é a base, né? É a base. A gente não consegue fazer uma casa, né, um prédio, se a gente não tiver o alicerce ali, né? Então, eles, como o Mariano falou, às vezes a gente não chegou a pegar esse preconceito, essa dificuldade que essas duplas antigas teve. E eles passaram por isso e venceram, né? Então, serve para a gente como espelho, como uma grande inspiração, né? Porque, apesar de tudo, né, dessas dificuldades, até hoje, podemos falar que somos amigos do Zé Mulato Cassiano e, em primeiro lugar, somos grandes fãs e admiradores da obra, do trabalho deles, né? A gente cita eles como referência porque está aqui no nosso quintal, mas essa gama de violeiros que nós temos aí no nosso Brasil inteiro, que com certeza foi o alicerce da nossa música, não só a música caipira, mas o que deu origem a ela, ou melhor dizendo, que ela deu origem, que é a música sertaneja atual, que veio de lá de cima, lá de baixo, lá das nossas raízes. E de alguma maneira vocês são ou se consideram caipira? Eu me considero caipira, eu sou um caipira. Apesar de morar na cidade, eu sou um caipira. Até pelo linguajar, rapaz, minha mulher de vez em quando até reclama, mas não tem jeito. Parece uma coisa mais forte, bem mais forte do que eu. Quando eu vejo, já estou falando algumas coisas que é só na roça mesmo para entender o linguajar. Eu quando criança, assim, o divertimento que eu tinha, assim, melhor que eu gostava mesmo era quando eu tirava nota boa que passava no fim do ano, que eu tinha a oportunidade de ir para lá na roça da minha tia, em Niquelândia, né, da tia Maura. Então, assim, aí o esforço do ano era esse, era para poder tirar nota boa, que era para poder, no primeiro dia que eu estava de férias, no outro dia eu entrava dentro do ônibus, já desci em Niquelândia. E ali ficava um mês e meio, aí ligava para a mamãe, ela chorando aqui, que dia que você vem? Tá, vou e tal. Né? Então, assim, para mim sempre foi um divertimento muito grande, né, nos fins de semana ir para lá pro interior, para a roça. Então, aí isso vai, assim, como você falou, a gente não é, né, às vezes cria esse questionamento mesmo, mas será se realmente vocês têm alguma propriedade, né, para poder falar de música caipira, porque vocês não viveram isso aí de fato, não colocaram a mão na terra ali e tal, etc. Né? Mas assim, tem coisa que a gente faz com o coração, que às vezes de repente a gente não tem um conhecimento empírico da coisa, né? Mas assim, a gente consegue chegar
chegar ali passar a nossa mensagem, né? É o que eu sempre falo, acho que a gente tem que fazer uma coisa com profissionalismo e com muito amor primeiramente, né? Então assim, eu acho que a gente tenta fazer isso, né? Assim, com muito amor a gente né, certamente, profissionalismo é só com os degraus da vida aí que a gente vai conseguindo, né? Mas assim, não tem, eu particularmente não tenho nenhum problema com isso, de não ter nascido no interior, de ter, né, é claro, se eu tivesse tido essa oportunidade, certamente, agora também tem aquilo, a gente eu na minha infância, né, como eu falei, já fui em vários giros de folia, né, no interior, e de um certo tempo para cá a gente vê que no próprio interior, quando acaba ali as folias ali, é o som, estoura aquele som do carro no modo mundo, não tem aquele tempo do catira que eu quando criança assistia, né, o tempo do catira, né, e tudo, assim, da festa da folia mesmo. Hoje em dia a gente, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, quando acaba ali o cantorio da folia, é o som da maior altura do carro de som ali. Então, assim, a gente percebe que o contrário também existe, né? O que é do interior, às vezes, não está dando a devida importância como se deveria. Então, a gente aqui, mesmo da cidade, mesmo não tendo toda essa propriedade, né, empírica ali do campo, da roça, de repente poderia ser até melhor se a gente tivesse, mas não temos, então não adianta a gente se lamentar quanto a isso, né? A gente faz a coisa do jeito que a gente consegue, né? Porque o fato de ser urbano também a pessoa não deixa de ser caipira. Isso, não impede, não. Eu acho que é uma condição de espírito, né? Acho que a questão do caipira é muito isso, uma condição de espírito. Talvez alguns não concordam, alguns mais catedráticos, aí vai aqui nossa desculpa, né? A gente só tem a de desculpar. Mais radicais, né? A gente só tem a desculpar, mas acho que é uma condição de espírito, né? A mensagem que você quer passar, né? O modo simples de resolver suas coisas no dia a dia, acho que é isso. Quando a gente fala, às vezes, de cultura caipira, a gente naturalmente se remete a um passado, ao campo, né? O que para vocês o que vai ser o caipira do futuro? O caipira do futuro já é hoje em dia, né? Eu costumo até fazer uma relação, o seguinte, a gente tem que evoluir, a música tem que evoluir, a viola evolui, porque aquele personagem lá do cavalo enxuto, quando a gente canta aquela moda, que ele venceu lá, aquela disputa, ele no cavalo e o cara lá no carro. Aquele caipira ainda tem. Só que ao invés daquele cavalo, hoje ele anda numa caminhonete, numa Hilux, no carro dele tem Bluetooth, pega MP3, tem todas as tecnologias que ele tem, mas ele ainda continua escutando o cavalo enxuto. Então esse caipira do futuro, eu acho que nós já estamos vivendo hoje em dia. Já é o nosso dia atual. Tem caipira aí que, como nós falamos no início aqui, ele tá ligado na internet, ele tá por dentro de tudo, mas mesmo assim não deixa as raízes dele. Então eu acho que esse caipira do futuro já nós estamos vivendo ele hoje. E essa coisa de vocês cantarem dueto, assim, o dueto mesmo, falando da voz agora, como que é a dificuldade? Vocês levaram um tempo para ajeitar as vozes, casar as vozes, né? Fala. Sim, com certeza. E até hoje a gente ainda tem que dar uns ensaios de vez em quando, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a gente já nasce sabendo tudo, né? Fala assim, ele tem o dom de tocar. Não. Às vezes a gente pode ter uma facilidade, mas esse dom a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, com o estudo, com praticando cada vez mais, ensaiando, né? E assim a gente vai tentando aperfeiçoar devagarzinho, né? Dentro do nosso nível, né, Mariana? Das nossas possibilidades, das nossas limitações. Assim, a gente... no campo, tecnicamente falando, né? No campo musical, assim... a gente tem muitas boas referências, né? Não que a gente tenta seguir ou imitar, mas que são referências, né? Que são referências que a gente usa, né? E se de repente tem uma música uma música de um outro que a gente toca e que a gente acha que vai bem, de repente a gente tenta encontrar ali aquele dueto ali, de onde é que está a voz de um e a voz de outro, para de repente numa composição autoral a gente aproveitar esse intervalo nas nossas composições, entendeu? Então, assim, devagar a gente vai aprendendo esses macetes, assim, que ajuda, né? Assim, só que aí já cai no outro debate, porque assim, a gente não se auto-intitula compositores, né? A gente tem algumas coisas nossas, né? Mas assim, poxa,
Para o cara chegar ao nível de falar assim, não, eu sou compositor, a gente não tem isso, né? Não tem isso. Eu acho que é importante a gente, de alguma maneira, imprimir ali no nosso trabalho o que a gente pensa a respeito musicalmente falando, né? Em termos de sonoridade, em termos de letra, né? Mas tá longe da gente concorrer a qualquer cargo aí de compositores, né? Então isso aqui sai mais uma moda aí pra gente? Sai. Bonito aí. Falar em compositor, vamos fazer mais uma nossa, então. Vamos lá. Qual que é? Fala aí, que você quer? Vai lá. Então vamos fazer um pagode? É um pagode de viola, traz por título Na Manha da Ariranha. Eu gosto da vida boa, só trabalho pro meu gasto. Quando estou lá em casa cedo, sem muita pressa, eu arraso minha viola pagodeira. Sem esforço brinco nos trastos, e aí a patroa estranha. Com um beijo meu ela ganha, e assim eu vou vivendo. Na manha da ariranha, na manha da ariranha, na manha da ariranha. Chegando ao meio-dia, é aí que eu acho bom uma pratada de gueroba, arroz, galinha e feijão. Logo a cabeça satisfeito, na rede pra um cochilão. E aí a patroa estranha, com um beijo meu ela ganha, e assim eu vou vivendo. Na manha da ariranha, na manha da ariranha, na manha da ariranha. Quando é de tardezinha, o quintal pra capinar, tapioca, leite e café, pois eu prefiro merendar. E na viola nós emenda com pagode pra esquentar. E aí a patroa estranha, um beijo meu ela ganha, e assim eu vou vivendo. Na manha da ariranha, na manha da ariranha, na manha da ariranha. E na boca da noite vou pro corvo banho tomar. Volto pra casa na serra, por entre meio pomar. Fico sentado na sala, esperando pro jantar. E aí a patroa estranha, um beijo meu ela ganha, e assim eu vou vivendo. Na manha da ariranha, na manha da ariranha, na manha da ariranha. Na manha da ariranha é uma expressão aí. Na Manha da Ariranha. O pagode é um ritmo que os violeiros começam a tocar logo que é ir para o pagode. É, rapaz, é a febre, né? A febre do violeiro, né? Ele queira ou não queira, é um dos ritmos mais bonitos, né? Bem executado pela viola. Então, é a arma do violeiro, né? Onde chama muita atenção. Aí a garotada, quando começa a tocar viola, já se empolga naquele ritmo. É contagiante, né? Na verdade. Bem contagiante. Inclusive em se tratando de música caipira, talvez é o ritmo, além de ser contagiante, é o mais marcante, né? Talvez é o que mais identifica, inclusive, a música caipira e a viola caipira, claro, dentro da música caipira, né?
Por aí. O Tião Carreiro deixou essa marca muito forte, assim, que influencia, né, até hoje, o pessoal. Ele eternizou, né? Além de ter criado, né? Ele eternizou esse ritmo, né, do pagode, né? Os reis, os criadores do pagode, Tião Carreiro e Pardinho, né? Depois o povo veio turbinando aí esse ritmo, né? O nosso saudoso Goiano também fez muita coisa boa, muita estripulia na viola aí, né? Bambico. Né? Tem gente boa aí que evoluiu, ajudou a evoluir o pagode. Para vocês, assim, como é que tá esse universo das duplas mesmo, assim? Vamos pensar do sertanejo raiz, né? O pessoal está se interessando em investir, em aprender a ser dupla dessa maneira, como vocês são? Assim, intuitivamente eu fiz, por exemplo, chega para alguns desses colegas que a gente tem um pouquinho mais de intimidade, né, assim como nós, assim, pergunta aí para eles, assim, o que você faria com 500 mil reais? O que você faria com 500 mil reais? Aí uns falam, pô, não, eu ia comprar uma casa, eu ia montar um negócio e tal. E assim, raramente você escuta assim, a resposta de investir na sua carreira, né? Raramente, então assim, até mesmo é um problema nosso, inclusive, entendeu? É um problema de nós, né? Eu me incluo nessa faixa, né? Porque assim, a gente tem dificuldade de enxergar isso como uma profissão, né? Talvez por questões históricas, né? Mas realmente a gente fatalmente a gente comete essa falha, né? Então, assim, essa questão de como é que a turma enxerga, né, o profissionalismo, né, das duplas, né, dessa nossa levada cultural, assim, é complicado, né? Não somente, inclusive, por conta nossa, né? Assim, a gente hoje em dia, a gente aí falando do externo nosso, né? A gente tem um mercado musical que realmente a gente não tá inserido dentro desse mercado musical, comercialmente falando, né? Artisticamente sim, mas comercialmente não, né? A música caipira, talvez a música de viola caipira não tá no mercado comercial, no circuito comercial, né? Artisticamente é claro, né? Então, assim, as rádios, as grandes rádios aí, assim, fora esse horário, né, de madrugada ali, que tem um programa ou outro, que inclusive tem alguns deles que já são bastante antigos, né? Mas assim, no horário comercial mesmo tem, né? Não tem, né? Então, assim, tem vários entraves, né? Tem o nosso entrave interno, mas externo também tem, né? E é por isso que, assim, aí eu volto a afirmar que, assim, a gente, em oportunidades, a gente tem que se apropriar de investimentos que a administração pública vem a fazer no âmbito da cultura, né? Porque não que a nossa cultura tem mais propriedade do que outra, não que o nosso quintal da música caipira ou da música de viola caipira, ela tem mais legitimidade do que outra, não é isso, né? Assim, eu acho que todos, como a gente entrou lá atrás, falou a respeito de Brasília, que é um arca de Noé cultural, né? Aqui tem desde hip hop, rock and roll, né? Música caipira, música de viola caipira, concertos de orquestra sinfônica, né? Então, assim, Bumba Meu Boi, né? Então, assim, a gente tem uma miscelânea cultural aqui, e todas elas são importantes na construção da sociedade como um todo, e a gente também é importante. Então é isso que a gente tem que se apropriar desses momentos que o Estado oferece, né? Que agora está ficando um pouco menos escasso, um pouco mais escasso, né? Mas a gente tem que defender isso, né? A gente defende isso. Para vocês, qual que é a relação do tradicional com o contemporâneo, assim? É uma relação boa, conversa a mesma língua, né? Nós temos, hoje em dia, né, muitas duplas ainda que são bem radicais, né? Segue, assim, aquela linhagem ali, aquele nicho da música bem antiga mesmo, desde os primórdios, né? Mas hoje em dia, como já foi falado aí na tecnologia, na evolução, no caipira do futuro, né? As duas conversam bem a mesma língua. Tem como se equalizar as duas ali, porque hoje em dia, na questão de fazer música, né? Você não pode pensar em fazer música para você. Obviamente a gente agrada em primeiro lugar a gente, né? É um gosto pessoal. Mas você tem que pensar no seu próximo, né? Então, às vezes, se a gente ficar muito radical, a gente não vai agradar
talvez aquele público, algo mais que a gente espera. Então a gente tem que tentar bater uma bola aí com os dois estilos, tanto o tradicional como o outro. Essa questão de tradicional e contemporâneo, assim, essa relação, acho que ela sempre foi muito, muito bem praticada, né? Inclusive antigamente, a gente, né, por exemplo, música, a música caipira é tão rica, né? Que, assim, tem outra aqui também que fala que a história do Brasil ela pode ser contada, inclusive, através da música caipira. Tem várias e várias composições que retratam o ambiente naquela situação ou de algum fato em específico histórico que aconteceu, né? Então, assim, inclusive, isso tem esse mote de música, de temáticas que tratam a respeito de histórias reais que aconteceu naquela situação, né? E tem outro mote também de música, que é a música caipira de denúncia, inclusive, né? Então, assim, a viola e o violeiro, por exemplo, né, é um pagode de viola que assim, ele é uma música de batalha, né, de falar que a viola não cai. Isso foi lançado lá atrás, né? Então, assim, naquela situação, assim, já tinha essa correlação entre o artístico, né, e assim, o que ele podia fazer a partir do artístico, o que ele podia representar ali. Então, assim, era muito assim. Tinha Preto Velho, por exemplo, né, são várias composições de denúncia sociais, né? Então, assim, eu acho que isso, ao mesmo tempo, ele tá tanto no tradicional como também no contemporâneo. E a gente faz isso também hoje, né? No nosso repertório, né, por exemplo, que a gente faz aí, a gente sempre coloca isso também, né? Tem várias composições de amor, né? Composições românticas. Na música caipira tem inúmeras e várias. A música caipira tem um jeito ali dela ali de falar, de tratar desse tema, né? Mas tem também vários outros temas, né? Tem os temas místicos também, que são vários também, de histórias, né? Mas tem o tema também de denúncia. Então, assim, e é lindo, é riquíssimo esse repertório dentro da música caipira. E eu considero isso contemporâneo, mesmo sendo lançado lá atrás, né? Mesmo tendo sido lançado lá atrás, entendeu? Eu acho que é uma característica interessante. Só pegando um gancho aí no que ele falou, exemplo disso é a moda A Vaca Já Foi Pro Brejo. Gravada há mais de 30 anos atrás, é uma letra da atualidade hoje em dia. Acontece, né? Então, os compositores daquela época já foram bem futuristas, né? Aí vamos fazer uma observação e um parênteses muito pertinente também, que assim, a gente tem uma música, que inclusive minha esposa, vou mandar um alô pra ela, né? Dona Maria, mas assim, tem uma música que é aquela... Ana Rosa? Não. Violeiro de palavra, como é que é? Boiadeiro de palavra. Boiadeiro de palavra, né? Então, assim, é uma composição que, assim, para aquela situação era muito pertinente, normal, né? Porque naquela situação, naquela época em que ela foi lançada, sociedade machista, né? Então, que fala que vai cortar o cabelo, a navalha, e vai fazer a mulher dar uma volta na praça e tudo. Então, assim, são coisas que realmente, socialmente falando, não faz parte do nosso contexto contemporâneo, na sociedade, né? Um salve para as mulheres, um viva para elas, sem elas, certamente, nós, homens, não estaríamos reduzidos ao nada, ao pó, né? Então, verdade. Assim, só que ela, naquela situação... era o contexto social daquela situação. E a gente foi perguntar para um desses nossos professores, né? Porque tem algumas composições, né, que muito machista e tal, etc. Ele foi muito catedrático, né? Ele já tem na casa dos seus 65, 70 anos, viveu aquele tempo. Falou assim, olha, os meninos, naquela situação, a mulher gostava de homem machista. Naquela situação. Homem bruto mesmo. Homem bruto, né? Que não... Né? Chegava em casa, tá pronta a comida, era isso, né? Graças a Deus evoluiu tudo, né? Mas assim, a gente tem que aí quando escuta esse tipo de composição e tudo, eu não acho ruim, assim, não pelo contexto eu não acho ruim, assim, é claro que a temática, o enredo da música hoje em dia a gente pode considerar desprezível, né? Mas assim, faz parte do legado da música, então não tem como você renegar isso, porque tudo, assim, a gente não é só acerto, nada no mundo é só acerto,
né? A gente tem uma trajetória, né? E lá atrás teve vários acertos e alguns erros também. E na música caipira não é diferente disso. Hoje em dia a gente já conhece isso. Mas faz parte do legado, né? Mas bom, sabemos também que, né, dá uma brecha aos compositores, né? Muitas músicas, muitas letras são baseadas, sim, em fatos reais. Mas não quer dizer que a moda inteira é real. A gente sabe que o compositor também, ele desfruta de muitos temas imaginários. Tem a sua licença poética. Com poética, certeza, né? ali ele está correlacionando os dois juntos, né? Então, não é bem ao pé da letra, né? A letra não é bem ao pé da letra, mas é bom também. E então você estava falando também que tem essa mística, tudo na viola, tem as coisas dos pactos, não sei o quê. Você conhece algum aí? Já ouvi falar demais. Não, ouvi falar, a gente ouve demais, né? Já ouvi muita gente falando, né? Os violeiros antigos. Eu gostava muito, até hoje eu ainda procuro algumas entrevistas do nosso saudoso Renato Andrade, né? E ele gostava de contar umas anedotas, algumas coisas dessas, sobre passar a cobra nos dedos, enfiar a mão debaixo da porta da igreja dia de sexta-feira da paixão, e não sei o que tem. A gente escuta muitas histórias, né? Mas, como eu falei, são temas imaginários, né? Meu pacto é com Deus, graças a Deus. Mas a imaginação ela é importante para o músico. É bom, né? Segue muitas histórias, inclusive nós temos algumas letras, algumas músicas que falam sobre isso e é bacana, né? Tá no meio. Tá no meio ali, é bom. Independente do Renato Andrade, como eu falei, eu não tive a satisfação de conhecer o meu avô, que foi violeiro, mas por histórias da minha avó, da minha mãe, do meu tio-avô. Já me contou muitas histórias sobre isso, que fulano tocava demais, ele tinha parte com não sei o quê, porque tocava demais. Porque se eu for comparar uma pessoa que toca para outra pessoa que não sabe nada, o cara é bom demais também, né? Mas, enfim, fica na história e eu acho que vale a pena a gente relembrar isso aí, escutar essas histórias, você ter também uma história para contar, né, futuramente. Ter imaginação é importante. Inclusive, a gente tem uma composição nossa, inclusive, que... Assim, até o próprio Luiz Rocha, ele já perguntou pra gente onde é que alguém contou essa história pra vocês, né, retratar isso em forma de letra e de música e tal. Mas não, realmente, assim, é interessante. A gente, na faculdade, teve um professor que sempre falava assim, olha, quando você tiver, assim, né, muito assoberbado, tudo, pega um ônibus e sai, pega um ônibus e fica andando nesse ônibus o tempo todo, assim, e vai só observando o que o pessoal vai falando e tudo, né, então, assim, realmente eu acho que esse exercício de observação, né, e de repente, de reclusão dentro de si também, para se autorrefletir também, é importante para que surjam essas ideias novas aí, né, então, acho que isso caminha junto. E essa moda aí que você falou que vocês aí sai ou não? Sai. Demora, sai. É uma moda de viola, né? Não muito diferente das outras, né? Que demora 5 dias, 5 noites, uma novena para poder acabar, mas sai. Sai sim. Por gentileza, então. Moda de viola, traz por título... Praça Santa Inês. Certa vez um cantador disse com autoridade: moda de viola é o esteio de um violeiro de verdade. Foi cantando nesse estilo que com 30 anos de idade conquistei minha morena numa festa da cidade. Eu estava cantando, da plateia ela acenando, olhos fitos me olhando, eram só felicidade. Quermesse de São João, festa boa e animada, terminou a cantoria, já era de madrugada. Veio vindo
vendo aquela moça andando pela calçada, olhos claros, verde cana e cinturinha delgada, com vestido de cetim, chegou bem perto de mim e foi me falando assim: vivo muito apaixonada. Com desejo lhe beijei, saímos de braços dados pelas ruas da cidade, céu brilhando estrelado. Cada esquina que passava me abraçava apertado. Em frente de sua casa chegamos enamorados. E depois, em pouco tempo, na igreja um casamento. Pra todo mundo eu comento: vivo muito apaixonado. Canto alegre essa moda e digo a todos vocês: completou a minha vida, foi o que essa morena fez. Acordando em seus braços, com carinho toda vez. Depois dela ao meu lado, da alegria sou freguês. Cantando eu penso nela, naquela noite tão bela, que saímos eu e ela, lá da Praça Santa Inês. Praça Santa Inês. Beleza. O que é pra vocês memória? Memória é uma coisa muito boa, né? Memórias faz a gente em lembranças, né? Correlaciona com lembranças, né? Então é muito bom a gente ter uma boa lembrança, né? Quem tem uma boa lembrança, com certeza tem uma boa memória, né? Uma memória, né? A palavra em si pode estar correlacionada aí com várias coisas, vários temas, né? Uma memória boa, para você escrever uma moda boa, né? Você lembrar de uma letra, né? De um caos, de uma história, como já nós falamos agora há poucos minutos atrás sobre esses causos antigos de pactos, né, de violeiros. Então, a gente tem uma boa memória, né? E tem modas que realmente faz a gente mexer no nosso interior, na nossa memória, né? Faz a gente até imaginar algo que nós não vivemos, como o Mariano já falou, essa vida do interior, essa vida do caipira, do lavrador da roça, que nós não tivemos. Mas quando a gente escuta uma moda semelhante a essa, que foi cantada agora, e muitos outros, a gente tem na mente aquela memória como se a gente tivesse vivido aquilo, né? Aquele tempo. Isso pra gente que não viveu. Imagina pra quem viveu isso, né? Como a memória dessa pessoa não vai bem mais além desse nosso imaginário. São marcas, né? Por exemplo, o fato do que ficou marcado lá na minha infância, aquela questão, né, de eu escutar os vinis com o papai, né? Então, assim, a lembrança de eu ver ele trazendo aquelas fitas cassete, né? Inclusive, eu tenho uma delas de modo de viola até hoje, né? Assim, acho que é interessante a gente guardar isso, né? Fazer ali um relicário ali pra gente, quando passar ali, sempre lembrar de alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que, inclusive, isso é um dos objetivos que a gente tem também, enquanto artista, enquanto dupla, né? De fazer com que as nossas composições, os nossos trabalhos sirvam de alguma maneira, né, pro público, né? Pra dizer, poxa, quando eu tava escutando aquela música, aconteceu tal coisa, né? Isso a gente já teve alguns relatos e a gente considera muito positivo isso, né? Da memória afetiva, né? Da pessoa se cruzar, né, com o nosso trabalho artístico. Acho que é interessante. E junto com isso também, que não está tão relacionado, né, mas assim, no campo, inclusive no campo da saúde também, a gente tem um festival aqui no DF aqui, que acontece todo ano, que é o Encontro de Violeiro,
já tem 19 edições que acontece. O ano que vem acho que vai para a 20ª edição, né? Enquanto Violeiro Caipira, né? A gente desde sempre, né? Desde sempre a gente sempre teve ali ou que seja como espectador, ou que seja também ajudando. Vamos mandar um alô também para a turma do Clube do Violeiro aqui de Brasília, né? Você já falou, mas eu quero relembrar aqui, né? Que a gente foi muito ajudado por essa associação, né? Assim como várias outras a turma da viola aqui, né? E assim, tem um dos encontros que a gente tocou, né? Tem uma senhora que falou assim: olha, eu não estava boa de saúde, mas vim aqui só para escutar vocês tocar. Então, assim, isso assim, eu acho que é um dos melhores pagamentos que a gente tem, sabe? É um dos melhores pagamentos que a gente tem. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que não é esse nosso mote de música, de artisticamente falando, né? Não é somente no campo musical, ele transpassa o campo musical, né? Ele caminha junto com o campo da saúde, né? E tem um outro mais inteligente um pouquinho do que a gente, que ainda fala assim que a cultura, educação e saúde caminham junto, né? Então, assim, eu acho que é bem por aí. Aqui hoje, esse ano agora de 2019, teve em curso aí o núcleo de ensinamento da viola caipira, onde foi uma oportunidade para alunos da rede pública estar começando a aprender a música ter o primeiro contato com a viola caipira, né? Então, e foi muito positivo. Né? Assim, eu não sei como é que tá o projeto agora, se tá em continuidade ou não, mas assim, a gente vê muitos depoimentos dos menininhos que nunca tinha escutado nada de música, de viola caipira, não sabia nem que existia. Quando eu falava era o violão, né? O instrumento que conhecia era o violão, né? Então, assim, foi uma oportunidade boa. Eu acho que foram 80 alunos, foram divididos em 4 turmas, né? Então, assim, e a gente tem vários depoimentos de falar: olha, eu não ia bem na escola depois que eu comecei a integrar a turma. Então assim, isso reforça ainda mais essa verdade que, assim, que a cultura, educação e saúde anda junto, né? Então, assim, anda junto. É importante a gente fazer valer essa temática também, né, Marcelo? É verdade. Sensacional. Quantas violas você acha que você já teve, assim, você de lá pra cá? Rapaz, eu já tive umas 10, 12. Com certeza. Você vai vendo uma, aí depois você vende, compra outra. Às horas você aperta, né? Você comprou bem cara e vende bem baratinho, né? Mas tem aquelas aquela valor sentimental que eu conservo. Inclusive a primeira tá lá em casa. Essa que eu falei no início da entrevista, demorou 3 meses para chegar. Tá lá em casa até hoje. Tá igual o Mariano falou, tá igual um birimbau. O braço assim empenado, mas tá lá, firme. E a segunda que eu comprei também, ela é o xodózinho, ela tá lá. E aleatória eu já tive umas 12 violas por aí. Aí deixa eu falar, eu também aos 7 anos de idade eu ganhei um violão, né? Aí entrei na aula ali, mas não tive muita paciência, né? Por incentivo de papai e mamãe também, não tive muita paciência também para dar continuidade, mas aprendi alguma coisinha. Aprendi, a partir daí eu comecei a tocar na igreja, tudo, né? Na igreja. Toco na igreja, inclusive, até hoje, né? Toco na igreja. E esse violão eu tenho ele também até hoje, né? Então, assim, tem 32 anos que eu tenho esse violão. Eu já dei uma reforma nele, mas acho que está precisando de outra reforminha também, né? Tem ele também, porque é aquela, como o Marcelo falou, tem um valor sentimental, né? Não tem valor comercial, né? Então, isso também ajudou também nesse campo musical também para a gente, né, iniciar. Vou falar também, em 98... Quando eu comecei a tocar na igreja, aí, assim, quando eu ainda escutava bastante as músicas caipira, né? Aí aqueles colegas maior que já tocavam, né, há mais tempo, né, que sabia bem mais do que eu com violão e tudo, aí eu colocava ele para escutar a viola, né? E eu também não sabia o que era, né? Muito novo, não sabia, nem eles. Eu falei, tenta tirar, porque eu assim, desde pequeno já aprendi a tirar algumas coisinhas de ouvido, né? Alguns acordes, pegar as músicas, tirar, cifrar ali, por causa do que a gente precisava para tocar na igreja e tudo. Mas na música caipira não conseguia, né? Aí eu chegava os colegas, tenta tirar aqui esse som aqui, cara, no violão, porque eu quero... Cara, não sei não, velho. Lembro disso até hoje, o Gleice era um ruivão, sabe, altão, assim.
bicho, isso é isso não, isso tá estranho esse violão, cara. Você tentava ali, mas não dava, né? Depois a gente, né, ficou sabendo aí, até difundiu. Fui do tempo daquelas revistinhas. Ah, aquelas revistinhas eram demais, né, cara? Aquelas revistinhas pra tocar. E aí, depois de 98, aí sim eu entrei na aula de viola caipira com o Reis Moura, no Guará, né? Fiz, acho que talvez um ano com ele ali, né? Aprendi um pouco mais, né? Assim, um pouco mais não, aprendi. Até então não sabia. Eu tinha recém comprado uma viola. Foi uma coisa boa, cara, porque naquela situação, quando eu saí pra comprar a viola, na verdade eu saí pra comprar um instrumento, né? Aí eu acho que eu tinha uma namoradinha naquele tempo ali, aí ela tocava, não sei o que, se você ver um teclado, de repente você vai gostar e tal. Aí, pô, vi o teclado aí, né, aí vi a viola pendurada lá, não sabia tocar nada, né? Eu falei, pô, mas comprar uma viola caipira de 10 cordas, né? E tinha um outro colega da igreja que tocava também, só que ele não tocava viola caipira de 10 cordas, ele tocava aquele violão de 12 cordas. Aí, quando eu apareci lá com essa viola, ele, pô, por que você não comprou o violão, a craviola, né, que ele chamava, né? Por que você não comprou a craviola, que é melhor? Tá? Pô, mas essa aqui que eu quero, né, então... E aí, em 98, eu entrei na aula com o Reis Moura, aí aprendi uma coisinha, né, foi legal, aprendi bastante com ele, inclusive, é um dos grandes responsáveis pela figura que aqui estou, né? E depois, né, depois do Reis Moura, aí eu tive um grande amigo também, que é o Zé Gonçalves, que aí esse sim me ensinou várias e várias músicas caipira. Era um tocador de folia e ele sabia várias e várias músicas, então teve muitas noites e noites que a gente vazou noite aí tocando e cantando nas farrinhas entre amigos ali, né? Na casa do seu Tião, né, com o seu Chico junto também, que era grandes, aí gostava dessa nossa turma, a gente já andava, fomos para folia, voltava, ele tinha uma moto, a gente saía nessa moto aí andando para cima e para baixo, ele solteiro, eu também solteiro, né, então assim, foi um momento muito bom para mim também, nessa trajetória, né, aprendi muita música. E aí na sequência depois, aí a gente conheceu, aí foi nessa situação que o Volta citava que a gente conheceu o Macedo. Se vocês fossem dar um conselho, né, umas dicas para quem está começando agora, o que vocês diriam? Assim? Estuda bastante, estuda a música que vale a pena. Apesar dos pesares, né, ainda temos um pouquinho de preconceito, mas ainda tem. Infelizmente, né, ainda tem algumas portas que estão fechadas aí pela grande mídia, igual o Mariano falou. Se quiser escutar uma boa moda de viola, a música caipira, você tem que ligar o rádio 4 horas da manhã, né? Se quiser ver um programa de TV, olha lá, é um domingo cedo ou no sábado à noite, porque já é uma reprise. Mas nesses horários de pico, de ponta de massa, a gente não tem. Mas vale a pena. A gente está aí na dificuldade, fica na vontade para viver de música. Às vezes tem até um medo nosso, um medo interior de largar a sua profissão, né? Arriscar o seu trabalho, porque é uma incógnita, né? Uma incerteza. Mas vale a pena fazer o que gosta. A gente faz isso porque ama, porque gosta. Se você realmente ama a música, você gosta da música, vale a pena. Para ser um bom violeiro, quais são as virtudes? Paciência. Apesar que eu não sou bom violeiro, eu não sou ninguém para dar esse conselho. Mas eu acho que, como já diz a própria Bíblia, que a paciência é uma grande virtude do homem. Então, para ser qualquer coisa boa na vida, além de violeiro ou qualquer outra coisa, acho que em primeiro lugar é paciência. Eu posso também complementar também, né? Assim, eu acho que é dedicação. Primeira coisa é querer também, né? A pessoa tem que querer, né? E assim como ela tem que querer isso. E além de querer, tem que ter dedicação também, porque não é só que nada cai do céu. Né? Não existe. Aquela pessoa nasceu. Realmente tem alguns fenômenos, isso aí é um fato. Tem alguns fenômenos, né, em todos os campos da sociedade, né? Tem gente que nasce com certas aptidões que a gente já é fora da curva, né? Mas na grande maioria, além de querer, tem que ter dedicação. E aí com a dedicação, mesmo que você não seja um desses fenômenos, mas de repente você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. De repente não, certamente você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E o que é a vida? A vida é uma coisa muito boa, né? É um dom divino, né? Eu agradeço pela vida, né, que Deus me deu, né, nos deu, né, e para mim é algo maravilhoso. Sim, Pô,
Eu acho que a vida, por exemplo, eu acho que talvez um dos bons exemplos do que é a vida é a gente reconhecer, escutar um depoimento, né, de uma pessoa que enxerga na gente artistas e falar assim, poxa, eu vim aqui, eu estava no hospital, eu vim aqui e eu me senti bem melhor quando eu vim aqui nessa sua apresentação. Então, acho que isso aí, essa cena, eu acho que é vida, eu acho que realmente é vida. Eu queria que vocês fizessem uma demonstração rápida, assim, como que vocês fazem, assim, um pouquinho só, assim, o cururu, guarânia, tal. Pode ser agora? assim, só Pode. 2, 3 acordes, aí Claro. vocês combinam entre vocês aí, só pra assim, como é que então, cururu, você pode falar cururu, aí depois isqueiro humano, Cururu, vamos lá então. Cururu. Uma quero humana que já fizemos, né? Vamos repetir só ali novamente. Tem um corta-jaca que, inclusive, é o ritmo de uma da canção que leva o nome do nosso disco, que é Conversando com a viola. Conversando com a Viola. Ele é um cururu com uma rapada mais diferente, né? Tem a guarânia também, né? Rezão pra... Que também é uma pequena introdução de uma música que está no nosso CD também, coisa nossa, traz por título Vacina contra... Razões, quer dizer, Ações. Por aí vai. O pagode, né, já foi executado. Aí, lembrando que esse pagode nosso, a gente tem o pagode viola, que é executado na viola, em conjunto com o Cipó Preto, né, no violão. Que aí, assim, essa composição, ela é chamada de pagode viola. O ritmo o ritmo marcante é o da viola caipira. Mas na composição, de um modo geral, nas gravações e tudo, a composição é essa. É o Cipó Preto, né, com o pagode viola. Pode continuar só essa levada boa aí do pagode. Se vocês fossem uma música, qual seria? Eita, pô. Tem Rapaz, tantas aí, eu hein? tinha que me dividir, viu? Mas tem eu particularmente, eu gosto eu sou apaixonado, é até suspeito eu falar um e deixar outro. Mas no momento em que tá vindo a lembrança, uma moda que chama Cantinho do Planeta, foi gravado pelo Rei Gaspar e Baltazar. É um hit que era humano, inclusive. E você, Mariana? Olha, assim, eu gosto muito da música que a gente toca, do nosso repertório, inclusive, Corta-Jaca, que inclusive eu acho que se encaixa muito bem no nosso timbre, na timbragem da dupla, no dueto da dupla, né, que chama Fim do Mapa. Eu vou falar uma coisa e gostaria que vocês complementassem, cada um o seu tempo. Ser artista no Brasil é? Difícil. Desafiador. De repente a gente podia fazer uma moda pra fechar a tampa aí? Vamos sim, é bom demais, mas sai, com certeza. Vamos... essa música... Aí essa realmente foi um fato, né? Assim, ela é inspirada num fato. A gente tem uns amigos aqui que tem uma chácara aqui em Curubá 3, em Lusiânia, pertinho aqui, né? Cidade vizinha aí. E aí a gente foi lá naquelas farras que eles fazem lá, fartura de comida e tudo, Deus me livre, né?
Então assim, tem esse modo central aí que. Aí aquela é meia-verdade, igual a outra moda de viola também, tem uma meia-verdade, né? A gente fala, né, da vida de casal que conheceu, mas assim, qualquer semelhança com a realidade é pura e mera coincidência, mas ela tem uma meia-verdade, né? Essa também é uma meia-verdade. Lá na casa onde eu moro, tenho tudo que mereço. Com família bem unida, minha paz é garantida. Um pedacinho de chão Onde eu tiro meu sustento. em novembro roça eu planto, com matraca caminhando. Pra fazer feijão de caldo, tem gordura de capado. A lambicada da boa vem do engenho do seu Nua. Pelota de capivara, Traíra de pau e meio. arroz branco com piqui, também tenho por aqui. O sereno e a garoa, um casal de nacional, bem treinados no mateiro, fazem farra o ano inteiro. Tenho cá dois bois carreiros, Viajante 7 ou iguais esses nunca vi, estão sempre a me servir. Vem chegando o janeiro, tem a folia de reis, gira em toda a região, com viola e violão. Sou devoto e tenho fé dos 3 reis do Oriente. no menino Deus da glória, que completa a nossa história. No menino Deus da glória, que completa a nossa história. Ei, que moda linda, hein, meu? Pra fazer feijão de caldo, tem gordura de capado. A lambicada da boa vem do engenho do seu Nua. Pelota de capivara, Traíra de pau e meio. arroz branco com piqui, também tenho por aqui.